cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo havia caído em vários pontos, as costelas apareciam num fundo ósseo, onde manchas escuras apareciam e sangravam. Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com um saca-trapo e carregou-a bem para a cachorra não sofrer muito. A Vitória fechou-se na camarinha, levando os meninos assustados, que adivinhavam a desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vão ficar com a baleia. Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho, com o Fabiano, o que davam-lhes a suspeita de que baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família. Quiseram mexer na tranca e abrir a porta, mas a Vitória levou-os para a cama de varas, deitou-os e esforçou-se por tapar-lhes os ouvidos. Prendeu a cabeça do mais velho entre. Espalmou as mãos nas orelhas do segundo. Os meninos começaram a gritar e a espernear. E como se a Vitória tinha relaxado os músculos, deixou escapar o mais velho e soltou uma praga. Capeta excomungado. Na luta que travou para segurar de novo o filho rebelde, zangou-se de verdade. Safadinho. Lhe deu um cascudo, enrolando os dedos na coberta vermelha e na saia de ramagens. Pouco a irritação diminuiu, e sem a Vitória, abraçou as crianças. Achava difícil baleia endoidecer e lamentava que o marido não houvesse esperado mais um dia para ver se realmente a execução era indispensável. Fabiano saltou a janela, esgueirou-se ao longo da cerca do curral, deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma ao rosto. Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. Alcançou os quartos traseiros e inutilizou uma perna de baleia, que se pôs a latir desesperadamente. Cachorra! O carro de bois faltou-lhe a perna traseira. E, perdendo muito sangue, andou como gente, em 2 pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Baleia encostava a cabecinha cansada na pedra. A pedra estava fria, certamente se a Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano. As crianças se brincariam com ela, rolariam com ela no pátio enorme, num chiqueiro enorme. Ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. E esse foi o conto A Baleia, de Graciliano